eu falei anteriormente, nós tivemos uma vigília de jovens aqui por esses dias que foi muito especial e falou muito ao meu coração. Eu não vinha vendo ultimamente os jovens buscando por dons do Espírito Santo. Eu toquei muito nesse assunto, já falei alguns vídeos atrás da ausência dessa busca e a falta do interesse da maioria das pessoas na nossa época. Mas, nesse último encontro de jovens, eu via muitas pessoas sedentas pelo Espírito Santo, querendo saber o que tem do outro lado, o que é o sobrenatural. E eu mesmo tive a oportunidade maravilhosa de poder vivenciar algumas coisas e receber alguns dons da parte de Deus. Para você assistir esse vídeo, eu gostaria que você linkasse esse vídeo com esse vídeo que eu vou deixar aqui do lado para vocês, que eu falei sobre o dom de línguas estranhas. Durante esse mesmo período que eu estava buscando incessantemente, nesse período de 2 anos, teve um momento que eu cheguei a desistir, literalmente desistir. Eu disse, Deus não quer me dar, então eu não vou buscar mais, eu cansei, deixa pra lá, eu vou pedir outro dom, de repente é mais fácil de conseguir. E acontece que eu fui à igreja uma única vez e eu pedi a Deus, me dá o dom de visão, eu quero ver o que as pessoas veem, eu quero saber o que tem aí do outro lado, eu quero ver os anjos como as pessoas falam que vêm na igreja, eu quero ver o sobrenatural. Isso não é nenhuma busca fantasiosa, pois a palavra diz muito claramente lá em Atos 2,17 que os jovens teriam visões, que os velhos sonhariam. Então nós estamos nesse tempo de busca, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. E acontece que me surpreendeu que eu busquei isso da parte de Deus, e isso veio muito rápido. Eu pedi somente uma vez e a minha primeira noite já foi pra lá de estranha. Eu não sabia que eu ia passar por um processo pra lá de estranho também. Eu deitado para dormir, eu acredito que eu tinha lá meus 13 para 14 anos. E aí eu comecei a sentir sobre o meu corpo uma tensão muito forte e um suor frio descia pelo meu corpo, uma presença muito maligna começando a entrar no meu quarto. Na época eu dormia com meu irmão e minha mãe também. O que parecia que era para ser seguro, pelo menos por estar em coletividade, não estava nada sendo, porque parecia que a cena congelou a minha volta. Parecia que uma presença maligna estava me sufocando. E todas as vezes durante a noite, eu sempre colocava muitas almofadas ao lado da minha cama. E eu começava a perceber que elas estavam se mexendo. Pode parecer coisa de filme de terror ou mentira, eu não estou inventando nada disso. Aconteceu, eu morria de medo. Aquilo acontecia e eu começava a ficar muito assustado. E eu falava, não, isso deve ser coisa da minha cabeça, eu vou dormir que eu ganho mais. Mas sabe aquela coisa de quando você está com medo à noite? Você coloca o seu cobertor sobre a sua cabeça, que para você é o lugar mais seguro do planeta, embora não seja. Mas a gente acredita fielmente nisso. Então eu decidi colocar minha vida ainda mais em santidade. Eu decidi começar a orar pelas madrugadas, através das transmissões de rádio do Davi Miranda na época. Então eu começava a orar, a interceder, ouvir louvores durante a noite. Aquilo me fazia muito bem. E eu pedi a Deus, eu tô sentindo essa coisa estranha do meu lado, eu tô começando a vivenciar umas coisas que eu não queria, não foi isso que eu pedi. E todas as noites eu ia dormir com medo. Até que eu comecei a achar que o lance estava acontecendo dentro do quarto. E eu comecei a querer ir dormir na sala, no sofá mesmo. Mesmo desconfortável, eu achava que eu ia ficar seguro ali perto do rádio, ouvindo a voz da libertação lá. Na minha mente, qualquer coisa que fosse me colocar mais perto de Deus já ia me deixar mais seguro e ia me deixar ter uma noite mais tranquila. Só que isso infelizmente não acontecia e eu ficava acordado até 6 horas da manhã quando começava a amanhecer. Aí então eu dormia, porque começou a passar de uma presença. Eu começava a ver vultos passando pela minha casa. Mesmo naquelas noites seguras, tudo que eu colocava à minha volta ainda se movia. As panelas batiam e não tinha janela nem porta aberta na minha casa. Quando eu ia à cozinha, tudo estava no seu mesmo lugar, mas eu pisava da cozinha para fora, os barulhos de panela continuavam. Então eu fui tomado de medo, eu não sabia o que fazer com aquela situação. Continuei nesse período de oração até que tudo começou a ficar muito visível. Eu me levantei durante a noite, fui ao banheiro. Quando eu voltei, deitei novamente na minha cama, ainda com muito medo por causa daquela presença que não ia embora. Muito bem acordado, por sinal, eu escutei como se a porta da sala da minha casa estivesse aberta e alguém batesse nela com muita força, batendo a porta para fechar. Eu fiquei assustado, mas eu imaginei, será que foi o vento? Será que a porta abriu? Então eu levantei fui da sala, vi que estava tudo fechado, inclusive a porta estava trancada. Aí foi que eu fui tomado de medo mesmo. Eu voltei pro meu quarto, me enfiei debaixo das cobertas. E aí eu comecei a escutar a porta se abrindo e alguém andando da sala para dentro do quarto onde eu estava. Tá ficando estranho, né? Imagine como é que foi pra mim que vivenciei isso. A curiosidade, que é uma coisa muito normal da parte do ser humano, com certeza quis que eu visse o que estava acontecendo.
Então eu levantei a minha coberta e eu vi um homem com um chapéu grande preto, uma capa preta também e uma arma na mão. E ele, dizendo palavras horrorosas, disse pra mim: eu vou falar da forma mais suave possível, seu maldito, eu vou te matar agora. Então ele disparou aquela arma contra mim. No que ele disparou, eu coloquei o cobertor pra cima da minha cabeça, comecei a clamar pelo nome de Jesus, e quando eu abri os olhos novamente e tirei o cobertor, havia sumido. Tava tudo ficando cada vez pior pra mim. E eu dizia: Deus, não foi isso que eu pedi, tira isso de mim, eu tô morrendo de medo, não tô sabendo lidar com essa situação. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre outras coisas que eu vi que também foram horríveis, para esse vídeo não ficar muito longo, mas eu tava buscando com um outro amigo que tava tendo praticamente as mesmas experiências. Então nós começamos a buscar em Deus para saber o que a gente tinha que fazer, como que a gente ia lidar com aquele dom, como que a gente tinha que encarar aquela situação e ficar na presença de Deus sem ter medo, porque afinal de contas, por que uma pessoa que está vivendo na presença de Deus só estava vendo coisa ruim? E foi então que numa pregação na noite da igreja, a irmã começou a dizer que mais do que obter os dons do Espírito Santo, mais do que pedir as coisas para Deus, nós temos que ter também a capacidade de retê-los. No nosso caso, ter autoridade sobre o poder das trevas, porque se nós pedíssemos para abrir os nossos olhos espirituais, nós não veríamos somente as coisas boas, mas as ruins também. Como a palavra bem diz que o mundo jaz no maligno, com certeza que tudo à nossa volta está muito mais rodeado de demônios do que de anjos, né? Depois da pregação, eu fui falar com a irmã sobre as experiências que eu estava tendo. Então ela me aconselhou o seguinte: ela disse: David, você precisa receber a autoridade do Espírito Santo. Você vai tomar coragem também para fazer o que eu estou pedindo. Nós vamos orar sobre essa garrafa de água que você trouxe. Quando você chegar na sua casa, você vai espalhar essa água pelos cantos estratégicos, orando e repreendendo. Supera o seu medo, você vai ter que fazer isso. Pega um momento que não tiver ninguém lá e faz isso. Foi o que eu fiz. Eu cheguei lá, eu já senti as trevas inundando, e isso muito mais cedo do que o normal. Era pouco mais de 10 horas da noite. Isso costumava acontecer sempre depois da meia-noite. Então eu começava a repreender. E então fui tomado de um alívio repentino. Quando eu terminei aquela oração, parecia que o ambiente ficou leve. Eu me sentei no sofá e fiquei: puxa vida, o que aconteceu aqui? Parece que eu fui tomado de uma paz tão grande, mas tão grande, que vocês não fazem ideia. Então aquela noite eu falei: então, hora do teste, vamos ver como é que vai ser essa noite. Eu espero poder dormir essa noite. Não deu outra. Eu me deitei para dormir e foi a noite mais tranquila que eu passei. Eu orei agradecendo a Deus, continuei orando nas madrugadas e fazendo o que eu estava fazendo, e prossegui pedindo o dom de línguas estranhas. Mas aquele dom não foi nada fácil de receber. Mas eu perguntava para Deus: e quando é que eu vou ver as coisas boas? Numa bela noite, eu estava na igreja, nós estávamos orando, estava sendo um culto maravilhoso, cheio da presença de Deus. Então um ser de branco passou pela minha frente quando eu abri os meus olhos. A princípio achei que era alguém, mas não era. Tinha um ser passando pela igreja, pelo corredor. Ele ia e voltava com as mãos estendidas. Enquanto aquilo acontecia, a igreja estava toda inundada de glória, os irmãos estavam pulando. E aí sim a coisa começou a ficar boa. Receber esse dom também não foi uma coisa muito fácil. Eu já estava em fase de construção espiritual, mas isso aí também não é tão fácil assim de conseguir. Você tem que estar com coragem, disposto a vivenciar aquilo e saber que pro bom e pro mal você tem que estar pronto para a guerra, em oração, em jejum e tudo mais. A princípio essas visões foram todas meio nevoadas, eu não estava tendo muita certeza do que estava vendo, mas pela presença que eu sentia eu sabia que era bom. Certa vez eu e meu irmão mais velho estávamos indo para o monte, então nós começamos a pedir a Deus algo sobrenatural, algo que nós não tínhamos experimentado até então. Nós estávamos numa pegada de ir no monte direto mesmo. Então ele começou a pedir para ele ver a glória de Deus de alguma forma, um mover sobrenatural, algo que ele nunca tinha visto. E eu fui na mesma pegada só porque ele pediu, afinal de contas eu já tinha tido algumas visões. Eu fui lá para o monte, no final das contas foi para buscar a presença de Deus, para sentir o mover do Espírito Santo e para buscar a presença dele. Enquanto que meu irmão estava nessa pegada orando e chorando e se derramando mesmo para que ele pudesse ver alguma coisa. Então nós descemos do monte e nós não tínhamos visto nada. Eu estava satisfeito com a presença de Deus naquela noite. Sinceramente, eu não estava me sentindo nem um pouco decepcionado com o que aconteceu ali. Mas o meu irmão foi murmurando dali até a nossa casa. Nesse dia nós fomos dormir na casa dele, por conta de já ser madrugada. Então no meio dessa madrugada eu me levantei para tomar água e algo muito diferente aconteceu. Então eu me sentei no colchão, a porta da sala abriu e um ser de branco entrou, muito nítido dessa vez, com cabelos castanhos claros. Ele ia entrando e na sequência 2 anjos. E eu ficava olhando aquele do meio, que parecia ser um pouco mais baixo do que os outros.
Parecia ser uma pessoa humilde, ao mesmo tempo tanta glória transbordava dele que era algo que eu congelei. Eu me levantei do colchão, me sentei no sofá e não conseguia entender o que estava acontecendo. Enquanto aquele ser menor ficava ali no meio da sala, os outros dois com as mãos estendidas estavam intercedendo e orando pela casa. E aí eu começava a olhar para o lado e falei, poxa, meu irmão pediu tanto para ver alguma coisa, por que ele não está vendo agora? Por que ele ainda está dormindo? Eu comecei a chamar ele, Júnior, acorda, ele não acordava. Num dado momento, meu irmão se levantou e começou a orar com os olhos fechados, aparentemente dormindo. Eu não sabia dizer se ele estava acordado naquele momento. Depois que ele me disse que na verdade ele não estava acordado. Quando os anjos pararam de interceder, eu tomei coragem e perguntei, bom, tá muito claro aqui que vocês dois são anjos do Senhor, mas quem é esse daqui que está aqui no meio que transborda tanto poder? Então um dos anjos me respondeu, ele é o ancião de dias. Na hora, eu não entendi o que significava a expressão ancião de dias. E então eu ali paralisado, contemplando e tentando entender o que estava acontecendo ali naquela noite, ele simplesmente, depois de interceder pela casa e colocar inclusive a mão sobre a cabeça do meu irmão, se retirou da casa. Nós decidimos então abrir a Bíblia, falamos com Deus, oramos mais um pouco também, meu irmão ainda estava revoltado e nós entendemos o que realmente aconteceu ali naquele momento. Aconteceu que meu irmão murmurou tanto, que eu, que não estava pedindo para ver, acabei vendo tudo e saboreando tudo sozinho. Então, tudo na presença de Deus é humilhação, é de coração, você tem que ser uma pessoa transformada. Viver no monte, viver em vigília, com certeza vai te proporcionar as melhores experiências se você puder ir também. Esse é um dom do Espírito Santo do qual eu não quero perder e eu recomendo que você tenha, pois a experiência sobrenatural ainda existe. O Espírito Santo ainda está em nosso meio para proporcionar a você as melhores experiências sobrenaturais que você vai ter na sua vida. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha edificado a sua vida e com certeza te incentivado a buscar essa presença sublime. Veja também os nossos vídeos que foram recomendados aqui também, deixa seu gostei, esse gostei ajuda a gente na divulgação do vídeo. Se inscreva no canal para você ser notificado quando saírem os novos vídeos, vai aparecer um aviso lá no seu celular. Deixa seu comentário aqui embaixo se você já viu algumas coisas também enormes e maravilhosas, divide com a gente, com certeza vai edificar minha vida também. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!